brigam por causa de João Marcos, não é? Tem uma discussão ali por causa de João Marcos, porque João Marcos largou Paulo na viagem missionária, voltou para casa, depois queria viajar com eles de novo. Paulo falou: não, agora não. Você já largou a gente na primeira viagem. Barnabé, tio dele, falou: não, ele vai com a gente. E Paulo falou: não vai, comigo não vai. Então Barnabé falou: então não vou contigo. Barnabé e Barnabé saem, né? Então houve ali já um racha ali. Mas o que eu acho interessante? A Bíblia não esconde essas dificuldades que haviam entre os homens. A Bíblia não esconde para nós os problemas que nós temos hoje. É a mesma coisa. Agora você vê que lá na frente Paulo chama Marcos de volta para trabalhar com ele. Então, é o tempo de Deus, né? A gente não sabe o tempo de Deus, o que Deus quer realmente, porque esse racha aí só fez com que a obra crescesse mais ainda. O que fazia a obra crescer? Era a perseguição da igreja. Quanto mais perseguia a igreja, eles se espalhavam. E aí a igreja ia se espalhando também, se expandindo. Porque o objetivo, ou seja, aquilo que Jesus tinha deixado para os discípulos, era simplesmente o que está lá em Mateus, no finalzinho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eles estavam todos no mesmo lugar. Bom, agora para a gente, né, chegar numa fase de encerramento, eu tenho pregado, eu prego muito sobre as falas, né, do apóstolo Paulo, o escritor de inúmeras cartas, e eu tenho ido muito por essa linha, né? Aliás, eu fui consagrado evangelista e vou muito na linha do Novo Testamento, mas eu também vou muito no Antigo Testamento, né? E para mim, na minha visão, a igreja atual devia de fixar os olhos para a igreja primitiva, do qual Atos dos Apóstolos fala muito. Fala para nós, assim, só para a gente já entrar numa fase de encerramento, como o livro de Atos dos Apóstolos contribui para a nossa compreensão a respeito da igreja primitiva, que a gente pode colocar como nosso dia a dia, como igreja que somos hoje, a igreja de Cristo, né? Eu até gravei um vídeo e logo talvez eu compartilhe falando que a igreja estava em paz não porque Paulo parou de persegui-lo, a perseguição continuou, né? E a perseguição continua até hoje, quando você fala a respeito da fé, né? Quando você fala a respeito de Cristo, a perseguição continua. E é como você mesmo mencionou, a igreja se fortalecia porque eles eram perseguidos, né? Comenta para nós como o livro de Atos dos Apóstolos contribui para a nossa compreensão, né, da história da igreja primitiva. Então, eu gostaria de ler aí, e eu vou sempre me prender aqui nesse capítulo 2 de Atos, né? No versículo 42, tá? Quem está com a Bíblia aí, está acompanhando aí na live aí, quiser separar essa passagem para depois ler, Atos 2, versículo 42. Como viviam os convertidos? Vamos ver aqui como é que a igreja vivia? Quem ia chegando e por que eles iam chegando? Então, vamos lá. 42, versículo 42 de Atos 2 aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, já começa aí. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então havia algo muito importante. Era comer junto. Essa tradição mantinha eles juntos, unidos, né? E cada alma havia amor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os dias, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é tudo em comum? Se eu tenho um carro, você tem um carro, você tem um carro, você tem um carro. Eu tenho um pão, você tem um pão, você tem um pão, você tem um pão. Ou seja, tudo tudo igual para todos. Né? Se você tem uma casa, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa. Então era igual para todos. Não tinha motivo para que um tivesse ciúme do outro. Tem uma cultura chamada de Ubuntu, é uma cultura africana. Eles têm essa cultura de ter tudo em comum. Então eles são felizes. Não tem um cara do lado ali da casa dele com uma piscina, tomando banho, jogando água na cara do teu cachorro? E você fala, puxa vida. Não, lá
eles dividem